Conheça agora uma das salas da comunidade Rara Visão, a Sala Tavernas de Jogos RPG, que é um jogo de contar histórias onde os participantes, jogadores, criam e controlam personagens e, juntos, constroem uma narrativa em um mundo imaginário. O que você faz? Interpreta seu personagem e toma decisões. Como funciona? Geralmente usa dados para resolver ações e desafios. Quem conduz? Um mestre de jogo, GM, guia a história e o mundo. Conheça a seguir alguns participantes e seus personagens. Meu nome é Danilo de Óculos, tenho 36 anos e sou um dos membros, narrador dessa comunidade dos jogos de RPG. A gente está na comunidade da Rara Visão, onde a gente tem o nosso grupinho especial, onde a gente consegue se reunir aqui e tirar um momento de lazer, né? Ter um pouquinho de roleplay, um pouquinho de interatividade, um pouquinho de conversa com todo mundo. Narrando essa mesa, como narrador, eu faço parte de todo o mundo, né? Primeiramente, eu queria explicar o que é o RPG antes de eu passar para os jogadores. Porque o RPG é um jogo de interpretação. E o jogo de interpretação, como o próprio nome fala, a gente deixa de ser quem nós somos para interpretar aquilo que nós queremos ser ou aquilo que está determinado, como uma peça de teatro. Só que diferente de uma peça de teatro, nesse caso nós não temos roteiro. Nós fazemos aquilo que nós queremos fazer da nossa mente, apenas regrado através de um dado, que vai determinar se a gente vai fazer essas ações ou não. Nesse nosso caso, a gente está jogando um RPG, um sisteminha, chamado 3DT. Essa é a versão do 3DT Alpha. É uma história que veio da minha cabeça e que os jogadores estão me ajudando a completar essa história. Então, agora antes de eu contar um pouquinho mais sobre essa história e quem são os próprios personagens, vamos descobrir um pouquinho quem são os jogadores. Eu sou a Micaela Zen, tenho 38 anos, sou de Guarulhos, tenho baixa visão e jogo RPG desde os 15 anos de idade. A Astrid é uma criação de... desde que eu tinha 15 anos de idade. Essa é uma personagem antiga, que ela já tem um background aí bem grande, mas que eu peguei ela, vamos dizer assim, peguei o início da história e abri um parêntese nela, né, nessa história, para poder utilizar essa personagem. Já era foi vamos dizer assim, um trabalhinho à parte para eu conseguir mudar o sistema operacional que eu usava para ela antes, né, o sistema de jogo, né, que eu usava para ela antes e o que eu estou usando agora. E foi um desafio legal, porque deu para encaixar bem. E aí a gente vê que os sistemas, né, de RPG se conversam, né? Tem como adaptar para todos eles. Essa personagem, ela tem, nessa época, uns 15 anos de idade, 15, 16 anos. Ela é órfã, ela veio de outro universo, ela é humana, mas ela veio de outro universo. E ela tem poderes telepáticos e telecinéticos, né? Tem aí um background bem pesado atrás dela, mas é uma personagem, à primeira vista, ali nessa idade nem tanto, mas mais à frente ela se torna um pouco fria, né? Um pouco calculista, inclusive. Mas nessa idade ela ainda está apanhando, antes de ficar fria o suficiente, né? Ela ainda interage, ainda tem aquela coisa do sentir. E é uma personagem extremamente autoritária em alguns pontos, e ela também gosta de ser individualista. Salve, salve galera, muito prazer, eu sou o Gaber, tenho 39 anos, jogo RPG há mais ou menos um ano aí que eu comecei, né, sou novo nessa história, e o meu personagem, ele é o Planô, que veio das aventuras do Asterix e Obelix, não tenho vergonha de falar porque eu sou muito fã dos caras. Da hora. E ele é um elfo druida, meio maconheiro, bastante bêbado, né? E por ele ser um personagem que é ligado com as forças da natureza, e ele é um druida, eu achei que ele tem bastante coisa a ver comigo. E eu também gosto bastante da natureza. Prefiro concreto, mas é bom também de natureza. Bom, sou Marcela de Guarulhos. Comecei a jogar RPG esse ano, ainda estou aprendendo. A minha personagem é a Anaconda, né?
uma moça com vestidos de cobra. E é isso, ela tem uma gata, né? A Daniela. Você quer falar? Fala, Daniela, ótimo, fala. Daniela Hot. Que ajuda ela em todos os combates. E eu estou aprendendo, né? Então eu não vou falar muito. É novata também, né? O bom é que todo mundo aqui tá meio que começando, isso é bom. Eu acho que isso é interessante. Todos nós somos iniciantes, mesmo aqueles que têm mais tempo. Eu também eu jogo RPG desde meus 15 anos, mas mesmo assim, como narrador, eu tenho pouca experiência. Então acho que todo mundo vai crescer e aprender junto aqui. Oi, gente. Eu sou a Ayla. Eu tenho 32 anos. Eu moro em São Paulo, no Zona Leste. Eu sou deficiente visual total. Eu tô a primeira vez jogando um RPG esse ano. Eu tô aprendendo aí, mas é um mundo muito fantástico. Bom, falando um pouquinho da minha personagem, a personagem é a Kisha. Ela é uma elfa. A Kisha, ela veio de Nova Orleans. Quando ela era pequena, ela foi vítima de uma emboscada do pai dela, né, que era o líder da aldeia dos elfos. E a Kisha, quase que ela morre. Então a mãe dela levou ela para uma bruxa, no qual a bruxa salvou a Kisha, porém deu uma maldição de loba. Então a Kisha, ela se transforma em loba, né, na lua cheia. E aí a Kisha, ela sofrendo muito ao longo dos anos, porque ela era amada e odiada por muitos, ela resolveu ir em busca de vingança para achar quem foi que matou o pai dela. E aí ela vem aí pra Raio Brasil. Salve, galera! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Lidiane, eu sou, podemos dizer que a caçulinha do grupo aqui. Eu tenho 23 anos. Tô jogando RPG tem alguns meses, comecei esse ano, sempre assisti e tive curiosidade de jogar, mas nunca tive oportunidade. Apareceu essa e eu tô aqui. E a minha personagem, ela não tem tanto tempo assim, ela foi criada especificamente pra esse RPG. Talvez não dou certeza que eu use ela futuramente, mas é uma coisa que só o tempo vai dizer. A minha personagem é a Maia, ela é uma Kemono, ela é humana, só que ela tem características de raposa, como orelhas e rabo de raposa, os sentidos mais aguçados, enfim. Ela veio de uma aldeia oculta no interior de uma floresta congelada e ela foi retirada da casa dela junto com a sua Pokémon, sua aliada, e a sua família, porque estavam querendo atacar a família dela e ela no processo. A Maia tem poderes de ilusionismo, ou seja, ficar com ela num beco escuro não é uma boa ideia. Mas enfim, e ela veio pra Raio Brasil na esperança de encontrar o caminho de casa. E é isso aí, pessoal. Esses são os nossos jogadores. Essa é a nossa mesinha de RPG aqui na comunidade da Rara Visão, né? Nosso grupinho aqui dos jogos de RPG. Como eu bem falei, a gente tá jogando o sistema de 3DT. É o 3DT da versão alfa. A gente tá jogando uma história criada por mim, né? Que eu gostei de chamar ela de Raio Brasil. Que a Raio Brasil já é meio que uma história antiga, né? Que a gente tem até aqui no nosso mundo mesmo. E o que se trata o nosso RPG, né? Qual que é essa nossa história? Cada personagem, ele veio de seu respectivo universo. Cada personagem tem o seu mundo. E eles foram recrutados para o Raio Brasil porque uma pessoa chamou cada personagem para o Raio Brasil, dizendo para eles que no universo onde eles estão agora, que é Raio Brasil, está tendo uma escuridão que ela já estava atacando seus próprios universos. Ou seja, todos os jogadores estavam correndo um grande perigo até eles terem sido resgatados por uma pessoa chamada Recrutador, que trouxe elas para esse Raio Brasil e que explicou que o mundo deles estava sendo atacado por uma espécie de escuridão e que não tinha como se ganhar da escuridão porque a escuridão não tem forma. Então aquilo que não se tem forma não se destrói.
Só que eles só descobriram isso quando eles foram trazidos para a High Brasil. Até então era uma novidade para eles. E então a gente começa a nossa história basicamente assim, os nossos jogadores sem saber muito bem o que está acontecendo e tentando descobrir uma forma de voltar para os seus próprios universos. E através disso enfrentando muitos desafios, né? Fazendo altas atrapalhadas e aventuras. Todos os jogadores estavam no lugar, que é uma ilha que é conhecido como Central de Treinamento. Ela fica dentro de High Brasil, mas ela fica camuflada, como se fosse Wakanda. É um lugar onde ela abriga seres especiais para que esses seres possam lutar e descobrir mais sobre essa escuridão que também vai chegar em High Brasil. Essa escuridão também vai chegar em High Brasil. Então, a pessoa que trouxe vocês para esse universo, que é o High Brasil, que é o recrutador, está tentando impedir o que aconteça no universo de vocês, aconteça no universo dele, aqui em High Brasil. E junto dessa grande escuridão apareceu uma arca. Essa arca, ela fica no oceano, eu não sei dizer qual oceano que é, mas por ser um mundo fictício meu, a gente vai chamar apenas de oceano, que ficaria mais ou menos localizado onde ficaria o Triângulo das Bermudas, que cai uma espécie de arca. É uma imensa ilha, tem uma cúpula e uma florestinha dentro dessa ilha, aonde quando essa arca aterrissou em High Brasil, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Em High Brasil, antigamente, não existia magia, não existia seres extraordinários. E quando a arca apareceu no Triângulo das Bermudas, também começou a aparecer portais dimensionais em todos os países, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na Ásia, na Europa. Em vários locais foram se abrindo diversos portais, cuspindo várias criaturas que, digamos que são, até mesmo em primeiro momento, elas são criaturas irracionais, apenas com o ímpeto de atacar. E conforme esses ataques foram ocorrendo, e todos de High Brasil tiveram que se defender desses ataques, foi se criado uma espécie de governo mundial, onde todos os países se uniram para tentar entender que tipo de perigo que eles estavam enfrentando. E foi a partir dessa união de todos os países que a gente começou a criar a Central de Treinamento em High Brasil. E aonde vocês conheceram o recrutador, que é conhecido como o primeiro a ser recrutado tanto por todos esses governos, né, que se juntarem, é conhecido agora apenas como governo mundial. Esse governo mundial recrutou o primeiro ser extraordinário, que era o recrutador, e junto dele começou a se caçar outras pessoas extraordinárias para poder treiná-las e assim eles poderem entrar dentro da arca e descobrirem se a arca é o grande mal que traz a escuridão. Belezinha, pessoal? Então esse é um resumo bem do resumido da história do nosso mundo. E onde que encaixam esses nossos jogadores? Os nossos jogadores estão na Central de Treinamento. E nesse momento eles estão tentando descobrir o que aconteceu com o recrutador. O recrutador, o mesmo cara que trouxe vocês para esse plano, também está sendo muito ambíguo. Ele colocou vocês aqui e simplesmente desapareceu. E no momento em que ele desapareceu, outros seres começaram a aparecer. Seres de sobretudo, tá? Como se fosse um sobretudo negro e um manto por cima de sobretudo ainda. Uma capa preta. Esses caras eles aparecem para vocês nesse livro e eles se declaram como dragões dos céus. E eles vêm com o intuito simplesmente de buscar a destruição, mas além disso, eles destroem tudo aqueles que não interessam para eles, mas eles estão tentando buscar também uma certa coisa que eles chamam de anomalia. Os personagens até um certo momento não sabiam que eram essas anomalias. Conforme eles foram se aventurando e foram investigando o que estava por trás desses acontecimentos e principalmente do sumiço do recrutador, eles descobriram que essas anomalias não são apenas memórias, são memórias desses seres de capa preta que eles perderam suas memórias. Então eles estão meio que atrás dessas próprias memórias para ver se eles se tornam pessoas mais racionais. Até o momento, os jogadores conseguiram 2 peças de memórias de 2 inimigos que eles já derrotaram.
Esses inimigos, por enquanto, estão sendo conhecidos como o Elfo Negro e a Giganta. Todos os personagens estão reunidos, eles estavam investigando mais pistas sobre o recrutador, só que nesse meio tempo, os aliados dos jogadores conseguiram descobrir ainda mais pistas. E quem são esses aliados dos jogadores? O Panu veio da sua realidade com o Blastoise, correto? O Blastoise, se eu não me engano, o nome dele é Donatello, né? Exatamente, o grande Doni. É isso aí. Então o Panu veio pra cá com o Donatello, e o Donatello, junto com a Nevinha, que é a aliada da Lidiane, que é a Maia, certo? Isso! Nós temos também uma outra personagem, que é uma corujinha, que ela é bem bonitinha, ela é uma corujinha baixinha, gordinha, ela parece se vestir com uma capinha verde, como se ela fosse o Robin Hood, e ela se chama Alice, que é a aliada da Kisha. A personagem da Ayla tem a Alice, que é a aliada da Kisha. E junto desses aliadinhos, que são eles três, também tem um outro gatinho que apareceu lá, que ela ficou meio sumida, porque essa gatinha, ela é meio temperamental. O nome dela é Daniela, ela é uma gatinha meio acinzentadinha e ela é extremamente brigona. Só que ela é meio, do mesmo jeito que ela é meio brigona, ela é meio temperamental. Ela ajuda, mas tem hora que ela não ajuda muito. Então, enquanto vocês estão conversando, vocês percebem que tem uma gatinha ali do lado, meio cinzinha, junto com um... Peraí, eu falei 4 aliados, né? Então agora é um quinto. Temos um quinto petzinho, que é como se fosse um gatinho fantasma. O nome dele é Nostradamus. Ele tem a forma de um gato. Ele tem apenas o rabinho dele fica pra fora, que é um rabinho de osso. E ele é um gatinho fantasma porque ele tem como se fosse um manto. Ele tem um lençolzinho na cabeça dele, só com os furinhos dos olhinhos pretos. Esse gatinho, se dizendo Nostradamus, ele apareceu para os pets dos jogadores se dizendo aliado do próprio recrutador e pedindo a ajuda desses aliados para achar o recrutador, porque ele não sabe mais onde o recrutador está. E nessa aventura dos próprios pets, eles descobriram uma terceira peça de memória, aonde os jogadores que agora encontraram os aliados vão tentar desvendar o que é essa peça de memória. A Lidiane, que é a Maia teve a ideia, junto com o Panu e com a Anaconda, que são 3 personagens que mexem com magia, tentarem entender e acessar essas memórias. Então, a gente chegou nos nossos aliados e a gente descobriu que tinha uma peça de memória. Mas a gente não chegou a tirar ela do quadrinho, porque primeiro a gente ficou dos aliados arranjarem alguma forma, da Nevinha arranjar alguma forma de contar pra Maia tudo que ela descobriu. Tudo que aconteceu. E paramos por aí. Ela não descobriu tudo que aconteceu, a Maia ainda não descobriu. A Kitty descobriu por uma questão de telepatia, por uma questão que a Anne poderia falar pra ela. E a gente ainda não havia mexido nesse fragmento de memória que estava numa espécie de porta-retratos, tem foto que nós encontramos no quarto do recrutador quando fomos pra achar pistas, e a gente ficou de tirar isso, de resolver isso agora. A gente ia mexer nisso agora depois que a Maia ficasse sabendo do que aconteceu. O meu plano era fazer isso depois que a Maia ficasse sabendo do que aconteceu. No caso, só a Ayla mesmo, né, a Kisha, que tem essa informação, né, porque vocês chegaram lá, a Kisha já começou a conversar com a Alice, e ela que ficou de passar essas informações pra você, né? Você conheceu os participantes e seus personagens. Para saber como termina essa história, venham participar da Sala Tavernas dos Jogos na comunidade Rara Visão.